Na figura, a parábola é a representação gráfica no plano cartesiano da função y é igual a menos x2 mais 14x menos 33. Sabe-se sobre o losango ABCD, de diagonais AC e BD, com AC paralela ao eixo de x e BD paralela ao eixo de y, que o produto das abscissas dos vértices A e C é igual a 40, e que o vértice B é o ponto de ordenada máxima da função. É correto afirmar que a área do losango em unidades de área é igual a... Vamos começar essa questão relembrando propriedades da função quadrática. E uma das mais relevantes diz respeito ao eixo de simetria. A função quadrática ela possui um eixo de simetria que passa pelo vértice. E o que é esse eixo de simetria? É como se fosse um espelho plano. É essa reta que contém o vértice e é perpendicular ao eixo das abscissas, de tal forma que tudo que acontece à direita dela acontece à esquerda. Assim, se eu achar a abscissa do ponto B e andar uma distância para a direita até achar o ponto C, se eu andar a mesma distância para a esquerda, eu acho o ponto A. Então, vamos começar achando a abscissa do ponto B. E você está vendo que o ponto B é o vértice, então a abscissa do ponto B é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Olhando para a expressão da parábola, o b é igual a 14, então vai ficar menos 14 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Vai ficar menos 14 sobre menos 2, que dá 7. Então, vamos marcar lá no nosso gráfico. Para isso, deixa eu apagar aqui um pedacinho, para não tumultuar o meu gráfico. Eu tenho aqui a abscissa do ponto B, que é 7. Usando a nossa propriedade do eixo de simetria, se eu andar a distância R para a direita, até chegar no ponto C, então eu tenho que a abscissa do ponto C vai ser 7 mais R. Eu vou ter que andar a mesma distância para a esquerda até chegar no ponto A. Mesma distância R. Então, você vai ter aqui que a minha abscissa do ponto A vai ser 7 menos R. Como ele fala que o produto das abscissas é igual a 40, nós podemos escrever que 7 menos R, que é a abscissa do ponto A, vezes 7 mais R, que é a abscissa do ponto C, é 40. Temos o produto de uma soma por uma diferença. Quadrado do primeiro, que é 49, menos o quadrado do segundo, é igual a 40. Daí R2 é igual a 9. Claro, eu poderia colocar R sendo mais ou menos 3, mas eu estou querendo colocar R como sendo uma distância. Então, vou pegar o valor positivo para R. Pegar um R positivo. Daí, R é igual a raiz de 9, que é 3. R é igual a 3. Então, eu tenho a abscissa do ponto A, que é 7 menos 3, que é 4. De posse da abscissa do ponto A, eu consigo achar a ordenada do ponto A. Basta eu pegar o valor da abscissa do ponto A e jogar na expressão da minha função. Vamos fazer isso. Então, a ordenada do ponto A, jogando a abscissa do ponto A na função, vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 14 vezes 4, menos 33. Por isso, a ordenada do ponto A vai ser menos 4 ao quadrado, que dá menos 16. Mais 14 vezes 4, eu posso dizer que isso aqui é 4 vezes 10, mais 4 vezes 4. Aí vai aparecer um 16, 4 vezes 10, 40, 4 vezes 4, 16, menos 33. E aí eu faço menos conta.
Nós temos aqui que esse 16 corta com menos 16, então o y do ponto A, vai ficar 40 menos 33, que é 7. Está aqui o y do ponto A, que é 7, a ordenada do ponto A. Nós já temos a abscissa do ponto B, dá para achar a ordenada do ponto B também. Então, nós temos que a ordenada do ponto B, jogando a abscissa do ponto B na expressão da função, claro, você poderia usar o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, mas eu prefiro jogar aqui o x do b, que eu já tenho, vai ficar menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, menos 33, para fazer menos conta, vai ficar menos 7 ao quadrado, esse 14 tem um 2 e um 7, né? Mais 2 vezes 7 ao quadrado, menos 33. Daí o y do ponto B vai ficar 2 vezes 7 ao quadrado menos 7 ao quadrado dá 7 ao quadrado. Menos 33 vai dar 49 menos 33, que é 16. Com isso, nós temos a ordenada do ponto B, 16. E daí? Se eu tenho aquele Rzinho, como a gente determinou, o Rzinho, eu tenho metade da diagonal menor. Como eu tenho aqui, ó, 16 menos 7, que é essa distância, que é 9, né? Tá aqui, ó. E é metade da diagonal maior do losango. Então, nós temos metade da diagonal menor, metade da diagonal maior, que é esse 9. Então, nós temos a área, porque, afinal de contas, a área do losango é o produto das diagonais, diagonal maior, diagonal menor, sobre 2. A diagonal maior vai ficar 9 mais 9, que é 18. A diagonal menor vai ficar 3 mais 3, que é 6, sobre 2. Isso é 6 vezes 9, né? Que 18 sobre 2 dá 9, que dá 54 unidades de área, obviamente, para ficar certinho. Resposta do problema, letra D. Então, temos uma questão que mistura um pouquinho de função quadrática e um pouquinho de geometria plana. A gente precisa da função quadrática para poder ver aquela simetria que eu falei logo no início. E a gente precisa da geometria plana para relembrar as propriedades do losango. O losango ele é um quadrilátero equilátero. Todos os lados do losango são iguais. O losango ele é um paralelogramo, então as diagonais concorrem no ponto médio. O losango tem diagonais perpendiculares. O losango ele tem uma série de propriedades que facilitam a questão. E juntando isso com a simetria que nós temos da reta que pega a abscissa do ponto B, que é essa reta vermelha que a gente traçou, a questão fica muito mais rápida. A gente anda uma distância Rzinho para a direita, Rzinho para a esquerda, a gente acha as abscissas de A e de C. A gente tem que o produto dessas abscissas é 40, então o Rzinho sai muito fácil. Eu tenho, de posse desse Rzinho, eu acho a abscissa do ponto A. Com a abscissa do ponto A, eu acho a ordenada do ponto A jogando na expressão da função. De posse da abscissa do ponto B, que é o x do vértice, eu acho a ordenada do ponto B. De posse das ordenadas de A e de B, eu acho a diferença entre essas ordenadas, que vai dar metade da diagonal do losango. Como as diagonais concorrem no ponto médio, se eu tenho as metades das diagonais, eu tenho as diagonais. E aí jogo na fórmula da área do losango, e aí nós temos a resposta, que é a letra D. Essa é uma questão que qualquer candidato que pretendesse passar no Colégio Naval nesse ano tinha que fazer. Apesar de ser uma questão que linka várias propriedades diferentes, que conecta propriedade de geometria plana com propriedades de funções e gráficos, ela era uma questão que precisava ser feita. Porque, apesar de ter bastante informação envolvida, não tinha nenhum toque de criatividade na questão. Era simplesmente
seguir o padrão de resolução que você chegava até o final. Então, essa é uma questão obrigatória para passar no Colégio Naval nesse ano.